Vamos lá, pessoal, fazer a última revisão aí, parte 2 da segunda atividade avaliativa bimestral. Então tá aí, a gente vai pegar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O que é o mínimo múltiplo comum e como é que eu posso encontrar o mínimo múltiplo comum? Tá certo? O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o menor número que é múltiplo comum desses números que se está fazendo o MMC. Vamos melhorar esse conceito? Para você encontrar um MMC de dois ou mais números, a primeira coisa que você deve fazer é decomposição em fatores primos. Então você faz a decomposição de cada número em seus fatores primos. Depois, nós vamos fazer a seleção de fatores. Para cada fator primo diferente, você vai verificar quem é que tem o maior expoente. Quem é que tem o maior expoente? Muito fácil, você pega os que tiveram o maior expoente. Por fim, faz a multiplicação, é o passo 3. Você vai multiplicar os fatores primos selecionados que tiveram o maior expoente. Vamos melhorar essa questão com exemplos? Vamos lá. Olha só. Imagine você calculando o MMC de 12 e 18. Você faz a decomposição. Faz a decomposição de 12. 2 ao quadrado vezes 3. Faz a decomposição de 18. 2 vezes 3 ao quadrado. Então perceba que os fatores que tiveram o maior índice expoente, o maior expoente, 12 foi 2,2. A decomposição de 18 foi 3,2. Então você vai pegar esses fatores que tiveram maior expoente. Quem teve maior expoente? 2,2 e 3,2. 2 elevado a 2, desculpa, e 3 elevado a 2. Ou seja, nós temos 36. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Então, o primeiro passo, que é, você vai fazer a decomposição em fatores primos, ok? 12 e 18. Tá aí a decomposição que a gente já tinha feito. Depois, você pega, você descobre que o fator 2 aparece como 2 elevado ao quadrado em 12 e 2 elevado a 1 em 18. Ou seja, o maior expoente para o fator 2 é 2. E o fator 3? O fator 3 aparece como 3 elevado a 1. Tá? Em 12, 3 elevado ao quadrado, ou elevado a 2, como queira, em 18. Então, o maior expoente para o fator, como você percebe aí, 3, o maior expoente para o fator 3 não é o 1, foi o 2. Ou seja, 3 elevado a 2, então o maior expoente do 3 aí é 2. Você veja aí a exponencial que está em cima, esse númerozinho pequeno aí que está em cima, só para verificar qual é o maior. Quem teve o maior expoente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o passo 3. O passo 3 só é calcular o MMC. Observe que eu peguei o maior expoente, 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, e 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. É muito fácil, né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4, 36. Então perceba que existem etapas. Então você vai dizer que o MMC é o menor número que pode ser dividido tanto por 12 quanto por 18, sem deixar resto, tá bom? Nesse caso aí é 36. Mas como poderíamos fazer para calcular o máximo divisor comum? Como seria aí a missão para o máximo? Não é mais o mínimo, é o máximo, tá? Primeiramente, o máximo divisor comum de dois ou mais números é o maior número que divide todos eles, sem deixar resto. É o maior número, tá? Que divide, não é o menor número, é o maior número, sem deixar resto. É usado para simplificar frações, resolver problemas de compartilhamento, de distribuição em algoritmos de criptografia. Então vocês terão grande utilidade nisso aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora pegar as etapas para se calcular o MDC. Primeira coisa, decompõe em fatores primos, tá bom? Segundo passo, seleciona os fatores comuns. Você vai escolher agora o menor expoente de cada fator. Atenção!
Você vai escolher agora o menor expoente de cada fator primo. Por fim, você multiplica os fatores comuns, cada um elevado ao menor expoente. Lembre-se que lá no IMC nós pegamos o número elevado, o fator elevado ao maior expoente. No MDC, nós vamos pegar o fator elevado ao menor expoente. Vamos melhorar. Imagine que a gente vai calcular o MDC de 12 e 18, ok? MDC de 12 e 18. Então, decompõe em fatores primos. 12, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Decomposição de 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, o MDC aí, ó, eu vou pegar o fator que tem o menor expoente. No 12 e no 18. Então, será o quê? 2 elevado a 1, 3 elevado a 1. Sabe que eu estou pegando o fator que tem o menor expoente relativo a cada número? Fiz a decomposição do número 12 e descobri que era 3,1. 3 elevado a 1. Fiz a decomposição 18 e descobri que é 2 elevado a 1. Multiplico isso aí, 2 vezes 3, 6. 6 é o MDC, tá? Vamos melhorar? Vamos. Então, passo 1, você vai fazer a decomposição em fatores primos. Então, a decomposição em fatores primos de 12. 2 ao quadrado vezes 3. E 18. 2 a 1 vezes 3 ao quadrado. O segundo passo, você pega o fator 2 e você verifica, né? O fator 2 aparece como 2 ao quadrado em 12, 2 elevado a 1 em 18. O menor expoente para o fator 2, portanto, aí é quem? É o 1. Verdade? Já o fator 3 aparece como 3 elevado a 1 em 12, 3 elevado a 2, ou seja, 3 ao quadrado em 18. Então, qual é o menor expoente para o fator 3? É o 1. Então, você vai pegar 3 elevado a 1. Bastante tranquilo isso aí. Nada de extraordinário. E o passo 3 é fazer o cálculo do MMC. Multiplica os fatores primos comuns, cada um elevado ao seu menor expoente, não é o maior expoente, é o menor expoente, encontrado nas decomposições. Portanto, MDC igual 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Realizando as multiplicações, gente, 2 vezes 3 é igual a 6. Tudo bem? Então, nós podemos concluir que o máximo divisor comum de 12 e 18 é 6. Significa que 6 é o maior número que pode dividir ambos, 12 e 18, sem deixar resto. Olha que interessante, né? O que mais vai cair em sua prova? Geometria plana, tá bom? Trazer o Rex aí do Fortnite para ajudar vocês. Beleza? Então tá aí, ó. A geometria plana nós vamos ter retas, segmentos de retas, retas concorrentes, tá? Nós vamos ter as retas paralelas. Então, vamos ter semi-retas. Veja, portanto, que a geometria plana ela traz figuras, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você deve verificar reta e segmento de reta. A reta, gente, é uma linha infinita sem começo e sem fim. Você não vai encontrar, tá? Já o segmento de reta, ele parte de uma reta que tem dois pontos finais. Veja o exemplo aí ao lado aí. Veja o exemplo ao lado. Tá bom? A reta é a imagem superior e o segmento de reta é a margem inferior. Aplique o conceito olhando para essa imagem. O que é a semirreta e retas paralelas? Gente, a semirreta é parte de uma reta que começa em um ponto e continua infinitamente em uma direção. Tudo bem? Veja aí o exemplo que está a imagem ao seu lado aí. E o que são retas paralelas? Elas são linhas que nunca se cruzam. Não importa o quanto se estendam. Estende, 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 mas elas nunca vão se cruzar. São retas paralelas. O que são retas concorrentes e polígonos? Gente, retas concorrentes, elas se cruzam, vão se cruzar em algum ponto. Veja aí o exemplo aí ao lado, a imagem ao lado. Quando se fala em reta concorrente, você está verificando que vai ter momentos que elas vão se cruzar, elas vão se chocar. Já os polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de reta, triângulos, quadriláteros, dentre outros. Tá bom? Mas vamos trazer uma situação explicativa muito melhor para vocês compreenderem. Então vai ficar aí com dois heróis aí do Fortnite, tá bom? Vamos compreender a situação? Veja aí a figura A, tá aí, ó, tem retas aí, a figura B,
você tem um segmento de retas, e a figura C, você também tem segmento de retas. Como nós poderíamos compreender essa imagem? Observe bem ela. A imagem A, que está aí no seu canto superior esquerdo, é uma reta, né? Nós temos uma reta. Ela ilustra como uma linha infinita com setas em ambas as extremidades, tá? Indicando que se estende indefinidamente em ambas as direções, direita e esquerda. Percebe? Veja o exemplo, vocês têm que observar, na prova irão ser colocadas imagens, e essas imagens vocês vão dizer o que é, se é uma reta, se é um segmento de reta, se é uma semi-reta, tá bom? Então vamos lá. E em B, vamos ver o exemplo B aí, ó. B está logo na imagem, parte inferior à esquerda, tá? Aqui nós temos uma semi-reta. Por quê? Ela começa no ponto A e se estende infinitamente em direção, tá? Indicada por uma seta, mostrando que tem um ponto inicial, mas não tem um ponto final. E aí, a letra C, nessa situação exemplificativa, o que é que nós temos aí? Nós temos um segmento de reta, ou seja, um pedaço de linha que possui dois pontos finais, BC, na imagem, tá? E não se estende além desses pontos. Veja, portanto, que polígono é bastante interessante. E vocês têm que conhecer todas essas espécies de polígono que nós colocamos aí a título de revisão para vocês identificarem na prova de vocês, tá bom? Então assiste de novo esse vídeo para vocês terem sucesso na prova de vocês, ok? Muito obrigado, fica com RH nota 10, a sua maior nota. Vamos que vamos, até a próxima.